Fala pessoal, beleza? Esse aqui para mais um resumo da nossa atualização, então bora lá ver tudo que chegou. A manutenção hoje acabou até que cedinho, né, do previsto ali para voltar meio-dia, que eles geralmente colocam, mas voltou bem antes. Então o que entra? O ícone de conjuração na descrição das habilidades, então conforme a gente já tinha falado no vídeo anterior ali, que vai chegar detalhes sobre conjuração fixa, variável, recarga e tudo mais, você vai conseguir consultar isso direto na sua habilidade. O botão de pesquisa no inventário também, que a gente já tinha visto, mostrar e esconder os visuais, o novo artefato oval das flores, que a gente já vai ver, veio um pacote selecionável do visual dos vencedores do concurso, então eles vão estar bem legais também. Eventos que se iniciam, a roleta de agosto, ela já estava rolando, né, mas já fica aí o lembrete para vocês estarem marcando a roletinha de vocês. Eventos que continuam, log ganhe, o passe de batalha segunda temporada, festival do macarrão, as novas missões do Profeta K e o reset das classes expandidas. Os eventos que terminam, infelizmente, Monster Spotlight, muito legal esse evento. A roleta de julho também acabou. Pacotes limitados entrando, né? Entraram de pedras elementais, caixa de sino, refinador, pacote de inventário e consumíveis e de vida aqui também. 5 por conta a gente pode comprar, né? Naquele padrãozinho. E aí os outros pacotes que a gente tinha ali da cesta de ovos, os de 1.000, 500 e 250% também saíram. Correções e alterações. Portais de novícios não irão mais teleportar jogadores que acabam de entrar no mapa. NPCs remanescentes da missão Reconstrução de Morrock foram removidos. Um erro que ocorria na instância da mudança de classe de Mestres Celestiais foi corrigido uma sobreposição de NPCs da Guilda dos Caçadores que ocorria na Floresta de Paion, adicionado o ícone lateral para indicar o efeito de perda total, o item desconhecido que estava sendo derrubado pelo Zipper foi removido da lista de itens do monstro, a lista de encantamentos do NPC do passe de batalha foi corrigida, alguns conjuntos de batalha angelical do Templo de Odin lá foram corrigidos para não reduzir mais conjuração fixa, textos da janela de combinação foram corrigido um erro que a propriedade do Aegis Inferi não era afetada pela arma equipada, a missão Banindo o Inverno foi alterada para não dar mais a mesma missão relacionada à mudança de classe dos Mandrakes, e o problema para investir pontos de habilidades após a verificação, a descrição de qualquer habilidade será corrigido na próxima manutenção. Então vamos lá para o que chega, né, que praticamente a gente só teve qualidade de vida e a manutenção da loja ali do artefato oval. Então ó, a gente tem aqui o artefato oval e logo de cara ele já tem 2 itens ali no topo, né, que são as menores chances de conseguir, vamos dar uma olhadinha neles. A gente tem aqui a Botas da Fonte, ela vai ser uma botinha para classe física, né? Então aquele padrão que a gente já conhece ali, que ela vai ter os seus grades ali, vai depender de refino, então ela vai dar HPSP, dano físico mais 7%, vai dar um dano crítico, precisão perfeita, no mais 11 aqui interessante, né? Vai tirar meio segundo de fixa. No grau D, cara, eu achei essa bota interessante por isso aqui, né? Fora isso, eu não sei se ela tem tanta serventia. Ela vai dar TEM e o TEM, né, ali que a gente brinca, mais 50, então, cara, vai ser uma bota muito tanque, que vai dar muita resistência ali, não sei, talvez pra Oi seja interessante ali pro pessoal tancar mais, ainda mais com essa redução que vai vir, não sei, vamos ver, né? Ela também dá aqui, ó, STA e SAB, né? E, por fim, ela dá um pouco de Power Attack. Ela faz o combo com a carta da Espadachim Engine, né? Que ela tira mais um meio segundo de conjuração fixa, fechando 1. E ela dá dano físico contra todas as propriedades. Se for com a carta Espadachim Anônima, dá dano contra todas as propriedades e torna a armadura indestrutível em batalha. Talvez faça um sentido ali pra Oi, não sei se seria tão útil assim no PvE. O próximo item que temos, né? É os sapatos da Quimera. Essa aqui, ela é bem parecida com a bota do Bispo Decadente que a gente tinha. Ela dá Fei Sabe, dá pós-conjuração, ataque mágico, S-ataque, dano mágico, variável, dano mágico contra todos os tamanhos, contra pequeno e médio, né, que são os monstros ali de Amicitia. Gradeada, ela dá mais dano mágico, Fei, ela tira 1 segundo de fixa, o que é bem legal. Ela dá S-ataque mágico e ela dá Fei a cada 2 refinos. Se tiver com a carta Quimera única, reduz o custo de SP das habilidades e dano mágico contra maldito mais 15%. Temos de volta também aqui a Espada Mágica de Thanatos. Esse item aqui a gente já tinha, então só dando um reviewzinho aqui nele pra vocês. Protetor Paenitentia. Vale ressaltar que essas duas botas e esse protetor aqui são itens Latam, né? Então, é bem interessante aí esses itens vindo do Latam. Geralmente eu gosto deles, né? Então aqui, ó, por mais que seja um protetor, ele pareça com um escudo, não se engane, ele é um equipamento pra cabeça que vai no meio. Então ele dá tolerância à alucinação mais 100%, dano físico e mágico contra todos os tamanhos mais 5%. E se você tiver com qualquer arma Paenitentia, ele dá mais 10% de
pós-conjuração, isso aqui é bem legalzinho, e ele tem um efeito ali, tem a chance de ativar o efeito, aliás, por 5 segundos, né, 3% de chance, onde durante esses 5 segundos suas habilidades não vão custar SP. Amuleto do Lobo Físico, eles vão ser como se fossem amuletos para combar ali com o set Greywolf, né, então ele vai dar crítico, precisão perfeita, velocidade de ataque flat, dano físico à distância e corpo a corpo 5%, e aí se você tiver com o combinho, né, do anel e o pingente do lobo ali, ou o pingente, né, não precisa ser os dois, dá mais 5% de pós-conjuração e 2% de chance de drenar HP e SP. Ele é um item do nível 190 aqui, ele não tem especificação se é lado esquerdo ou direito, então você pode fazer o combo ali da forma que você achar melhor. E aqui a gente tem a mesma versão dele, só que agora mágico, né? É interessante, ó, porque é até difícil você ver um acessório mágico que dê ataque speed flat ali, mas ele tira um pouco de variável, reduz o custo SP, dano mágico contra todas as propriedades, ele dá mais pós-conjuração e aí ele tem o mesmo efeito de ativação também seguindo o padrão do outro. Próximo item que a gente tem aqui agora é o martelo de refino da Paenitentia, né? Que ele sobe 1 de refino ao custo de 14 BSBs para as armas entre o mais 9 e mais 11, né? Esse mais 11 aqui tá meio que, não sei porque tá assim, mas ele tava deixando ir até o mais 12 ali, você bater do mais 11 pro mais 12. Então pode ser interessante, né? Já que agora tem um combinho das armas Paenitentia, talvez elas fiquem mais relevantes. A gente vai ter o mesmo esquema com o martelo de refino do relógio, ele vai fazer o mesmo, só que com aquelas armas que dropam na torre do relógio. Então, tem aqui, ó, solidificadas, consertadas e malevolentes. Baú de Elmos da Fé, né? Você deve estar se perguntando, pô, mas de novo esse baú? Toda vez esse baú? Só que agora ele tá um pouco diferente, né? Foram adicionados neles, finalmente ali, os Elmos da Fé das classes expandidas. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar, a gente já tem aqui do Ninja, ó. Então, a gente tem do Ninja, a gente tem aqui do guerrilheiro, a gente vai ter do espiritualista, do mestre estelar e do Doranzinho também, assim vai. Então, bem interessante essa adição aqui. Essas classes muitas vezes precisavam de um elmo, não tinha um elmo tão forte ali, não tem memorável, não tem esse tipo de coisa, né? Então, pode dar um grau ali nas builds e para ajudar o pessoal, dependendo do preço que eles ficarem. Chegaram novos cadernos ali de encantamento, né? Então, chegaram do Tempeste Penetrante, né? Que vai ali encantar com 2 bônus aleatórios penetrantes e tempestivos. Muito legal isso aqui, tá? Muito legal, porque vocês já vão ver o que tem nesse ovo também. O das Pedras Preciosas também, muito legal. Essa Pedras Preciosas é como se fosse um mastodonte mágico, então muito bom. Chegou também pros mastodontes, né, que a gente não tinha ali, vai ser bem interessante também, vai deixar o item mais forte ainda. Cubo Sombrio Antirracial, então esse aqui que eu acho que é a melhor coisa do artefato oval, né, ó, cubo contendo 12 equipamentos sombrios anti-raça já refinados, então ele já vai dar 12 pra você aqui já refinadinhos, no jeito pra você fazer ali os seus itens de penetração, né. Eu não sei se vai ficar dessa forma, o servidor ele fechou pra manutenção, então não sei se realmente ele vai dar tudo isso aqui, porque é muito bom, mas eu acho que vai sim, viu? Porque aqui já tá os refinos e aqui também já tá tudo certinho. Pra mostrar pra vocês, ó, ele tá até aqui embaixo, ó, cadê? Ó, tá com 2% de chance de vir esses itens aqui, então pode ter bastante. A tendência é que esses itens aqui, ó, tem da caça real também, que esses itens aqui eles abaixem bastante o preço, tá? O tempestivo e os penetrantes. Então, pô, isso aqui é uma coisa que a galera queria muito, muito, muito. Achei muito legal eles terem trazido isso. E aqui, por fim, a gente vai ter também, né, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, a caixa sombria do mamute de joias pra você fazer o seu mastodonte e o seu pedras preciosas, porém, eles não vão vir refinados, tá? Tanto o mamute, pelo menos é o que tá até então aqui, quanto joias, eles não vêm refinados. Mas aí você vai ter a oportunidade de refinar e fazer aí seu pedras preciosas ou seus mamutes. Demais aqui, continua a mesma coisa. A gente tem 3 BSBs aqui a 3% de chance. E foi basicamente isso que veio, pessoal. Eu queria fazer um adendo aqui, que a gente teve o pacote do refinador, 5 unidades por conta. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que vem nele. O pessoal que tá interessado em refino, né, ainda mais que chegou esses novos itens aí e tudo mais, ele vai vir 35 Elune enriquecido, 35 Oridecon enriquecido, 10 Elune perfeito, 10 Oridecon perfeito e 6 artefatos ovais aqui. Cara, eu só achei meio chato não ter vindo nenhuma BSB nele, afinal o pacote do refinador e a gente ali tá com falta de BSB no server. Mas fora isso, pessoal, eu acho muito positivo aí ter vindo esses itens.
itens para o pessoal fazer ali seus penetrantes, seus tempestivos. Então, cara, a dica que eu dou para vocês, aproveitem, peguem ali quando tiver um preço bom ali, façam os seus penetrantes, os seus tempestivos, porque é um item, como vocês podem estar vendo aí no dia a dia, que ele muda muito, muito mesmo a gameplay ali e o dano da gente ali contra os inimigos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não chegou tanta coisa assim nessa manutenção, né? Foi mais para qualidade de vida, manutenção. Acho que as instâncias e o resto das coisas legais vai ficar pro fim do mês mesmo. Então, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você considere inscrever-se no canal, deixar um like para apoiar e quem sabe até um hype para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado!